Muito bem, boa noite, né? Meu nome é João Carlos, para quem não me conhece. Hoje nós vamos fazer o nosso terceiro vídeo dessa sequência, né? Só lembrando que nos vídeos passados nós tivemos dois vídeos, né? Nós fizemos dois vídeos e os vídeos que nós fizemos, o primeiro deles foi falando sobre verdades absolutas e verdade relativa. O segundo vídeo eu quis trazer uma ilustração sobre a base da psicanálise de Freud, né? Isso voltado para o entendimento de como é que acontece a identificação de comportamentos suspeitos, vamos dizer assim, né? Entendendo como é, claro, que se comporta essa questão da negociação do id, do ego e do superego, né? E hoje nós vamos trazer um entendimento sobre discursos falseados. Por que identificar discursos falseados? E quando a gente fala sobre discursos falseados, e aí o pessoal pergunta, J. Carlos, qual a diferença entre o discurso falseado e a mentira? Né? O discurso falseado e a mentira, ele não tem diferença nenhuma no cérebro. A questão sináptica, ela funciona da mesma forma. Existem algumas pessoas até que se utilizam do seguinte chavão: não, eu não menti, eu omiti. A omissão, ela também é uma forma de mentira, porque ela ativa as mesmas áreas do nosso córtex cerebral. O discurso falseado, ele vem da concepção justamente de que são discursos que não são repassados com segurança, e que essa segurança muitas vezes compromete a informação. E eu geralmente, quando eu falo sobre discursos falseados, eu começo com a seguinte pergunta: você já foi enganado alguma vez? Alguém já mentiu para você alguma vez? Então, o que acontece? Quando você passa por uma situação de engano, ao terminar a situação de engano, que você percebe que foi enganado, você acaba buscando no seu cérebro determinadas informações, e o seu cérebro lhe dá essas informações bem posterior, do tipo: eu sabia que tinha alguma coisa de errado, eu fui enganado, mas eu sabia, tinha um start que me dava, que dizia que eu sabia que eu estava sendo enganado. Então essa é a primeira premissa que a gente passa. A segunda premissa é: você já mentiu para alguém? Então, se você mentiu para alguém e depois você resolveu confessar essa mentira, você vai verificar que o sentimento, a emoção que a pessoa tem quando revela essa mentira é de satisfação, é de tranquilidade. Isso porque quando você revela uma mentira, você está divulgando um segredo que já estava guardado com você há um bom tempo. Então, quando você revela uma mentira, você tem uma descarga de serotonina, você tem descarga de hormônios que fazem com que você se sinta bem. E é por isso que quando você revela uma mentira, você acaba se sentindo melhor, você acaba se sentindo bem com aquilo. E o que é que isso tem a ver com discursos falseados? Primeiro, você tem que identificar o fato de você já ter passado por essa situação e também já ter sentido tanto o lado de ter passado como vítima da mentira, como também passar para o lado do mentiroso. Essa coisa do confessar também faz com que você tenha determinado alívio e você sinta esse alívio. A partir daí, a identificação do discurso falseado, ele pode acontecer durante o discurso do interlocutor, ou seja, eu não preciso passar pela questão do momento de engano, do momento da mentira, do discurso falseado, e lá na frente eu descobri que aquele discurso era falseado. Eu posso ter uma análise imediata do discurso e verificar, opa, durante o discurso tem alguma coisa de errado aí, e verificar a origem desse desconforto, a origem desse falseamento.
E aí eu vou dar um exemplo bem clássico disso. Imagine que você trabalha numa determinada unidade, que você tem um diretor, ou se você for policial militar, um comandante, que ele reúne os oficiais e diz: olha, eu preciso que vocês repassem essa informação para a tropa. Então ele reúne toda a tropa, todo o comando de oficiais, e ele repassa essas diretrizes. O oficial que concordar com o comandante, ele vai passar a informação com maior segurança do que o oficial que discordar do comandante, mesmo assim vai ter que repassar a informação. Quando você vê o discurso dessas duas pessoas, você nota uma diferença muito grande. Aquele oficial que acredita no comando, que acredita nas diretrizes, que acredita que aquelas informações são importantes para que o pessoal desenvolva um bom trabalho, ele vai passar com mais tranquilidade, ele vai passar com mais eloquência, ele vai arrumar justificativas que apoiam, que sustentam as informações que ele está repassando, enquanto aquele que não acredita na informação que ele tem que repassar, ele vai passar com menos segurança, com desdém, e isso é captado pelo cérebro dos ouvintes. As pessoas que estão ouvindo as informações, as pessoas que estão ouvindo aquela informação passam a não acreditar, né? Eu estou aqui com o meu amigo Ariston. Ariston acho que quer fazer uma parte, né? Vamos aguardar aí. Entendeu? Quem quiser participar também da live pode ficar à vontade, pode participar. Alô? Eu acho que a câmera está com algum problema. E aí, Márcio, tudo certo? Tudo certo? Como é que vai o senhor? Tudo bem, meu amigo, tudo bem. Só para lhe dar uma continência aí. Opa, Tá minha saudável. continência ao senhor também. Eu vou continuar com o assunto. Se o senhor quiser fazer uma Vai, interlocução, o senhor pode ficar à vontade, tá bom? beleza, vai lá, Foi vai um lá. prazer ter aqui o senhor conosco na minha live. Ok? Ok. Entendeu? Então, o que acontece? Muitas vezes eu sou um comandante. Eu quero que minha tropa ela receba uma informação. Eu tenho ali na minha equipe de oficiais ou na minha equipe de gerentes, de gestores, pessoas que eu posso contar com o meu plano de comando, com o meu plano de ação. Então, eu vou escolher as pessoas chaves para poder repassar essas informações para a minha equipe de ação, a minha equipe que está dentro do desenvolvimento da ação propriamente dita. Se você escolhe uma pessoa que você não tem confiança que ela vá passar a informação de um jeito que dê confiança, essa informação vai ser captada pelo cérebro dos ouvintes como uma informação sem credibilidade. E muitas vezes isso não está voltado para a questão da mentira, e sim do discurso falseado. Este é um exemplo de discurso falseado. Um outro exemplo sobre discurso falseado é na hora de apresentar um plano ou apresentar um planejamento. Então, imagine que eu sou um diretor de uma empresa, convido o gerente e sua equipe de desenvolvimento. Imagine da mesma forma, né, que para quem é militar, eu sei que eu estou tratando com pessoas que são militares e são civis. Mas imagine lá que o comandante chama um oficial e diz: olha, explane aí o seu plano de ação, que a gente precisa entender como é que a ação vai funcionar, né? Como é que as operações vão funcionar. E aí o que acontece? O gestor, o gerente, o coordenador da equipe, o oficial que coordena a equipe, está na reunião falando sobre o seu plano de ação e está super empolgado, porque vai dar certo e está tudo bem. Mas no meio da equipe que desenvolveu junto com esse comando, tem uma pessoa que está se sentindo desconfortável com aquelas informações que estão sendo repassadas. Não é? Então, quais são as emoções que eles podem apresentar? Raiva, nojo, desdém, fuga,
Então, a pessoa que está observando apenas o interlocutor, a pessoa que está observando apenas quem está apresentando o planejamento ou um produto, e ela começa a observar, ou tem algum observador que começa a observar a equipe, ele vai perceber aquele que tem desconforto. E aí, esse é um bom momento para arguir aquela pessoa. O que, é que você acha desse plano de ação? Você concorda com o que está sendo apresentado? Qual é a sua opinião sobre o que está sendo apresentado? Então, são características que muitas vezes a gente só percebe depois que a situação causa um dano para a gente. Enquanto não há um dano para a gente deixa passar. Vou dar um exemplo. Imagine que eu tenho uma equipe de segurança. Essa equipe de segurança ela trabalha no supermercado e essa equipe de segurança começa a cometer algumas arbitrariedades. Eles começam a pegar pessoas que estão furtando, levar para uma sala e fazer uma abordagem mais coercitiva, uma ação mais contundente. E eu, como o gerente dessa loja, eu fecho os olhos para esse tipo de ação justamente porque ele vem dando um resultado positivo. O número de furtos vem reduzindo, então aquilo ali é um resultado positivo. Na hora que eu vou explanar, ou na hora que eu vou dizer que eu não sabia de determinada situação, ao invés de demonstrar surpresa, eu vou demonstrar medo, porque o medo vai fazer com que as pessoas saibam do meu envolvimento junto com aquela equipe. Então, são determinados comportamentos dentro do discurso que vai fazer com que você sinta que esse movimento, algo de errado está. Você está apresentando um produto, você está vendo um produto que vai ser vendido para sua empresa, né? Seja ela civil, seja ela militar. Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa vai apresentar um produto para você e fala maravilhas sobre o produto, diz que o produto é muito bom, que o produto cumpriu todos os requisitos de segurança, e de repente você, por ser técnico, você faz uma pergunta técnica e ele recua, arregalando os olhos. Há um espaçamento chamado espaçamento de tampa, que ele abre a boca para pegar ar, porque essa pegada de ar é justamente para poder acelerar o coração e fazer com que a oxigenação do cérebro tenha uma oxigenação para que o cérebro funcione mais rápido, para que ele possa responder. Então, alguma coisa de errado há. Eu costumo citar o exemplo de um amigo meu que foi numa concessionária comprar um carro. E aí chegou um vendedor e disse: olha, eu tenho um carro muito bom aqui, um Fiat Siena, Gran Siena, um carro muito bom, um carro que o senhor vai gostar bastante. E aí meu colega começou a perguntar sobre o carro. E ele começou a responder tecnicamente o que é que ele achava do carro. De repente meu colega chegou assim e perguntou: qual é o teu carro? Aí ele olhou assim e disse: o meu carro é um Logan. E aí ele perguntou: o que tu acha do Logan? E aí ele começou a falar super empolgado do Logan. E meu colega começou a perceber que a empolgação dele sobre o carro, que o carro em relação às outras marcas tinha esse diferencial. O que meu colega fez? Comprou o Logan. Isso não significa dizer que o Gran Siena era um carro ruim, mas as informações que ele deu sobre aquele produto não gerou segurança suficiente para que ele pudesse comprar aquela marca, aquele carro, não é a marca, foi aquele carro que não ofereceu essa segurança. Uma outra informação, muitas vezes, que acontece é a informação que gera a quebra da cadeia de comando. E aí eu vou dar algum exemplo para vocês, né? Eu sou sargento, acima de mim tem um tenente, e acima do tenente tem um comandante da unidade. E eu estou querendo fazer uma ação que eu acho que é certo, mas eu sei que o tenente vai levar em consideração apenas o que está escrito no cartão programa da minha guarnição, né? Eu tenho um cartão programa que eu tenho que seguir e o tenente vai fazer com que eu siga aquele cartão programa. Então o que eu faço? Eu chego para o comandante, dou uma incerta no comandante, faço de um jeito que crie um cenário de uma necessidade urgente e chego para ele e dizer: olha, inclusive o tenente quer falar com o senhor sobre isso.
E eu chego lá para o tenente, o comandante quer falar com o senhor. Pelo fato da hierarquia ser que o superior fale para o subordinado, muitas vezes a informação ela chega para o tenente de uma forma mais distorcida. Ela não chega de uma forma real. Por quê? Porque o comandante já foi municiado de informações que não passou por uma cadeia de comando. E muitas vezes, por achar que isso é real, acontece a questão de permitir que essas situações aconteçam. O que dentro de uma gestão não pode ser permitida. Caso isso aconteça, isso vai dar um monte de contra-informação. E na hora de você encontrar quem é responsável pela informação, você não vai encontrar. E aí, como o comandante foi quem determinou, ele vai ter que assumir a responsabilidade de ter dado a informação. Então, muitas vezes o que acontece são essas situações. Quando você consegue identificar os sinais de engano dentro de um discurso, esses sinais de enganos podem ser um norteador para que você perceba que alguma coisa está acontecendo de errado. Um exemplo bem clássico disso. Uma mulher que é vítima de opressão do marido. Ou o marido que é vítima de opressão da mulher, que pode acontecer. Ele dificilmente vai ver essa relação como uma relação danosa, mas ele vai se sentir triste e culpado por estar dentro daquela situação e não se perceber. Isso é uma condição que é inata ao cérebro. O cérebro ele quer nos proteger. E muitas vezes, para que nos proteja de determinadas situações, ele acaba criando uma situação mais confortável para o cérebro, para que as pessoas não passem por uma situação, vamos dizer assim, mais deprimente. Então, o nosso cérebro ele foi criado para nos proteger. E aí, muitas vezes, o pessoal pergunta, J. Carlos, tem condições de você identificar um discurso onde existe o falseamento? Sim, tem condições. E aí existe uma característica que é necessária para que você identifique esses discursos. É a falta do envolvimento emocional com o cenário. Quando nós, no curso de microexpressões, nosso curso de microexpressões, ele está lá no site do JUS 21, então se você colocar lá www.jus21.com.br, você vai ver que lá no JUS 21 você vai ter um curso de microexpressões voltado para advogados. Então, quando você passa para o curso de microexpressões, uma das coisas que a gente avisa o pessoal é a pessoa que está do outro lado não é uma pessoa, é um objeto de observação. Aí a pessoa fica assim faz, mas peraí, J. Carlos, é o ser humano que está do outro lado. É uma pessoa que está do outro lado, que traz toda a sua carga emocional, que traz toda a sua psique, que traz todas as suas noções de verdades. Contudo, se eu começar a entrar em empatia com aquela pessoa, eu vou começar a me identificar com a questão situacional e vou deixar de perceber o discurso. E o discurso é que vai fazer com que você perceba se há alguns sinais de engano ou sinais de mentira. Então, quando você tem um objeto de observação, e é nada mais, nada menos, é isso que alguns profissionais da área de saúde fazem, eles, os profissionais de saúde, assim como juízes, promotores, policiais militares, policiais civis, eles não podem se envolver na ocorrência. O que eles têm que fazer é cumprir as diretrizes que ali estão para serem cumpridas. A partir do momento em que a pessoa começa a vir com discurso de vitimização, começa a vir com discurso penalizado, ele sabe que você passou pela mesma situação que ele passou em outrora. Então isso acaba trazendo para você uma carga emocional de rapport. Rapport é se identificar com o comportamento do outro, fazendo com que você se identifique com a situação daquela pessoa. A partir do momento em que você entra em sintonia com aquela pessoa, você deixa de entrar em sintonia com o discurso. E muitas vezes, perdendo esse feeling do discurso, você não consegue identificar a situação dos discursos de engano ou dos discursos falseados.
quem dá suporte para isso são as emoções. Então, nós temos emoções, no nosso rosto nós temos 43 músculos. Esses 43 músculos, eles têm 10 mil movimentos diferentes. E dentro desses movimentos diferentes, você tem a construção da emoção. É claro que a construção da emoção, ela começa no cérebro. Isso é o nosso repositório de memória associado àqueles pilares da psicanálise, né? O id, o ego, o superego, o alter ego, que vai fazer com que você, baseado em cima da sua verdade, e aí nós temos o nosso primeiro vídeo que fala sobre o conceito de verdade, verdade relativa e verdade absoluta, que vai fazer com que essa emoção acabe surgindo. Ela surge baseado em cima do nosso cérebro reptiliano, associado à questão do ambiente, associado a toda uma carga emocional que nós já trazemos. As emoções, que são as emoções sociais, são elas raiva, medo, nojo. Nós também temos a emoção de raiva, medo, nojo, surpresa. Então, são emoções básicas que fazem com que você, durante o seu discurso, apresente essas emoções. Se você assiste um filme, se você assiste uma novela, se você assiste um teatro, você vai perceber que os atores, eles demoram muito nas suas emoções. Isso porque há uma necessidade do nosso cérebro captar e identificar aquela emoção. Dentro dos discursos, as emoções elas também aparecem quando você fala com alguém. Acontece que, dentro desse discurso, pequenos lapsos do discurso ativam dentro do nosso cérebro uma emoção que pode ser, não é que é, pode ser controversa àquela situação do discurso. Vou dar um exemplo. Se por um acaso o meu discurso é triste, eu estou falando algo que é triste, eu tenho que demonstrar tristeza. Se em algum momento do meu discurso eu demonstrar alegria, essa tristeza ela é falsa. E como é que eu sei que ela é falsa? Porque essa alegria ela vai ser um contraponto do repositório de memória do seu cérebro. E ela aparece num espaço de tempo muito curto. Um espaço de tempo que vai de 1/4 até 1/5 de segundo. Essas emoções são chamadas de microexpressões. Essas microexpressões, ela vai fazer com que você possa identificar que o discurso ele é falseado. E aí eu vou dar um exemplo sobre isso. Em 2010, nós tivemos uma enchente aqui no interior do Pernambuco, e foi uma área que foi devastada pela enchente. Quando passou o período da enchente, alguns assistentes sociais foram convocados para ajudar o povo a se reerguer, né? Suas casas, moradias, os produtos que eles perderam. E de repente, imagine que eu, assistente social, vou atender duas pessoas que vêm com o discurso. Uma delas vem super alegre. Não, porque eu tenho certeza que eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou conseguir tudo de volta com a ajuda aí que vocês vão me dar. Eu tenho certeza que eu vou conseguir levantar minha casa, adquirir minhas coisas, tudo bem. E vem um outro, muito triste, com uma história muito penosa, com um jeito assim todo voltado para baixo. E aí o assistente social ele opta por uma questão de escolha. Ele escolhe que aquela pessoa que está para cima, que está bem alegre, bem disposta, ela pode aguardar um pouco mais em detrimento daquela que está muito triste, muito para baixo. E aí eu escolho aquela que está triste. Qual é o problema que acontece com isso? Se durante o discurso aquela pessoa demonstra essa alegria toda, mas no momento em que ela fala da situação da casa, ela demonstra tristeza, significa apenas que ela é uma pessoa esperançosa, é uma pessoa que tem fé, é uma pessoa que acredita que a coisa vai dar certo, mas no seu íntimo ela está triste.
Enquanto aquele que demonstra tristeza toda hora, todo o tempo, ele vai dar um sorrisinho do lado de desprezo, onde ele acha ou ele imagina que conseguiu enganar o seu interlocutor. Então, geralmente, o mentiroso ele tem desprezo pela pessoa que ele engana. E ele vai dar esse sorrisinho do lado porque ele vai achar, dentro do seu cérebro, que conseguiu atingir o seu objetivo, que é enganar a outra pessoa. Então, quando isso acontece, se você não tiver um olhar clínico, se você não tiver uma boa observação, você vai acabar acreditando naquele discurso, que é um discurso falseado. Outra teoria que o pessoal costuma usar bastante é a teoria do urgente urgentíssimo. Olha, isso tem que ser feito agora. Se você quiser investir, você vai ter que investir até amanhã. Faltam 3 minutos para acabar a promoção. E eu estou precisando agora porque eu estou com muita pressa. Então, são determinados discursos que faz com que você tome uma decisão, muitas vezes sem pensar. E quando você toma essa decisão sem pensar, lá na frente você começa a perceber que o discurso era um discurso apenas para colocar você numa situação de tomada de decisão baseada em cima de uma situação de falseamento. Então, muito cuidado com essas atitudes, principalmente do emergencial. E aí acontece que, fora os discursos falseados, ainda tem aqueles discursos de distanciamento. Um deles é muito interessante. Imagine que você tem um chefe. Eu tenho um chefe, eu tenho um comandante, que ele nunca tem tempo de lhe atender para nada. Sempre que você vai até ele está ocupado com alguma coisa, ele não pode lhe atender naquele momento, tem sempre alguém superior a ele que está cobrando alguma coisa dele, e é muito urgente, ele vai ter que fazer agora. Geralmente, esse tipo de pessoas são pessoas que são inseguras para fazer tomada de decisão. Então, como elas não querem ter a responsabilidade, elas querem se eximir da responsabilidade de decidir por algo, então ela cria um cenário discursivo ou antidiscursivo, porque ela não quer entrar na discussão, para que você procure uma outra pessoa para resolver o seu problema, porque ela não vai ter tempo para resolver. Geralmente, esse tipo de pessoa ela não tem compromisso com o resultado da equipe, ela não tem compromisso com o resultado da empresa. E isso acontece justamente por quê? Porque se eu não tenho que me comprometer com nenhuma decisão, eu não vou errar. Então, se eu não vou errar, eu vou, é, eu vou acertar sempre. E é esse acertar sempre que faz com que ele tenha a certeza de que não atender a equipe dele é a melhor solução para que ele possa, assim, ter êxito. E são esses êxitos que são falsos êxitos. Porque se ele não erra, ele não resolve, ele não se compromete, ele também não tem resultados positivos. Pelo fato de não ter resultado negativo, ele se sobressai em relação àqueles que procuraram, através de seus acertos, cometerem erros. E isso é muito fácil você identificar dentro de uma equipe aquelas pessoas que não têm tempo de atender ninguém. Lembrando ainda o seguinte, imagine vocês, né, eu sou sargento, tenho um tenente e tem lá os meus superiores hierárquicos. Imagine que o coronel ele faz uma reunião ou o gerente faz uma reunião com os coordenadores, o coronel faz uma reunião com seus subordinados, e ele verifica que dentro daqueles tem aquele que é mais soberbo, aquele que está com o peito estufado, está tranquilo, enquanto os outros estão tensos. Por que está todo mundo tenso? E só aquela pessoa que está sem tensão, está tranquilo, alguma coisa de errado há. Se todo mundo tem dificuldade em resolver os problemas, por que dentro da equipe tem aquele que não vê dificuldade em resolver nada? Ou ele não está fazendo nada, ou ele simplesmente não resolve nada. E para mascarar isso, o que é que ele faz? Ele nunca tem tempo de atender ninguém. É um cara que está sempre ocupado, não atende, não resolve, repassa a responsabilidade dele para que outras pessoas resolvam, porque se o erro for cometido, não foi ele que cometeu. Então, são esses tipos de falseamentos que muitas vezes a gestão não observa, porque observou apenas o resultado. Se você observa apenas o resultado
e não analisa o processo desse resultado, você também vai acabar reproduzindo esses falseamentos. E é na reprodução desses falseamentos que lá na frente, quando você perceber o engano que você cometeu, então você vai chegar e vai dizer: eu sabia que tinha alguma coisa de errado. O teu cérebro te avisou que tinha alguma coisa de errado. Mas, em compensação, o mesmo cérebro que te avisou que tinha alguma coisa de errado, ele criou uma situação, isso é neuroquímico, para que você não enxergasse aquilo ali como um erro, como uma falha. Percebam que a maioria das pessoas que têm um resultado mais positivo são aquelas pessoas que procuram distanciamento da sua equipe. São aquelas pessoas que procuram agir de uma forma mais técnica e uma forma menos emocional. Quando você é mais técnico e menos emocional, você pode ser taxado de um cara muito chato, muito rigoroso, muito teórico. Ah, pô, o cara é muito teórico, eu quero ver na prática. Geralmente essas pessoas que ignoram a teoria e vão direto para a prática, é porque ela criou uma prática que satisfaz o eu dela. Então ela percebe que se aquilo satisfaz e traz um resultado que não é negativo, também não é positivo, é o que eu costumo dizer, que existe a diferença do que vem dando certo para o que é certo. Muitas vezes a gente valoriza muito o que dá certo, porque está dando certo, mesmo você fazendo errado, e de repente esse deu certo se transforma num erro, se transforma numa falha. Se transformou numa falha que eu percebo que o que vinha dando certo não era o certo a ser feito. Imagine uma linha de produção. Quem tem carro aí já viu muitas vezes o fabricante chamar para recall. Olha, tem um problema no sistema de freio. Olha, tem um problema na barra de direção. Olha, tem um problema no motor, no pistão do motor que pode causar isso, isso, isso. E é um lote inteiro. Não é uma fabricação, não. É um lote inteiro. E muitas vezes o que, que acontece nesse lote inteiro? Foi um problema de alguém que atropelou o processo. Ariston aqui está fazendo uma contribuição, o Coronel Ariston, né? O paciente muitas vezes tenta enganar o médico e a equipe de enfermagem, e qual seria uma fórmula de identificar isso através de microexpressões? Boa pergunta, boa pergunta. Uma das coisas que a gente diz é o seguinte: o nosso cérebro, ele tem formações sinápticas que precisam ser feitas com segmento. Ele precisa ter um segmento. Quando a pessoa chega já com sobre efeito de analgésico ou sobre efeito de algum psicotrópico ou alguma droga, dificilmente você vai perceber que é um discurso falseado, porque ele não demonstra emoção nenhuma. Ele, no discurso dele, ele fica assim meio lento, ele até pode demonstrar uma emoção de tristeza, mas ele não demonstra a microexpressão quando ele mente. Por quê? Porque como o nível de serotonina em relação ao cortisol ele está muito alto, por conta do psicotrópico, então facilmente ele não vai demonstrar emoção nenhuma. Contudo, pelo fato dos remédios atuarem dentro do nosso cérebro, nos tornando um pouco mais lento para resolver determinadas questões, as perguntas chaves que são feitas aos pacientes vai fazer com que você perceba que algo de errado está, não é? Vou dar um exemplo bem clássico disso, né? Eu chego no hospital e digo que estou sentindo uma dor, e que essa dor está me incomodando muito. Isso foi um fato verídico que aconteceu na aeronáutica, né? Eu servi aeronáutica por 3 anos e aconteceu um fato engraçado. Eu tenho um amigo meu que queria ir para uma festa no interior. E ele simulou que estava com uma dor muito forte na barriga. Muito forte na barriga e não estava conseguindo, aí mandaram ele para o hospital. Ele achou que quando chegasse no hospital, ele iria fazer alguns exames e ia ser liberado porque estava sentindo uma dor. Aí o médico chegou e disse: olha, eu identifiquei que você vai ter que fazer uma cirurgia porque o seu baço não está funcionando muito bem. E ele começou a... Mas, doutor, o senhor não fez nenhum exame, como é que você sabe? Não, baseado no seu discurso que você chegou aqui, só pode ser baço. Se não for, não tem bronca não, mas a gente vai direto para a mesa de cirurgia, né? E aí ele disse: não, doutor, veja bem, é porque essa dor, inclusive, até já diminuiu, já está passando, porque o objetivo dele não foi atingido.
O objetivo dele era que fosse feito um exame superficial, fosse passado uma medicação e fosse dada uma licença. Então, o médico lá do Hospital Aeronáutico, ele foi safo. Em compensação, aí nós vamos ver um outro ângulo, né? Uma pessoa no recrutamento aí passou mal e disse que estava sentindo fortes dores no estômago. E simplesmente foi, isso é macete. Isso aí com o tempo passa. Aí é porque o cara não está aguentando a coxa. Resultado, as dores foram aumentando, o tempo foi passando, né? Existe uma característica emocional da dor, que é a mesma da raiva, só que não é completo, eles apenas ativam alguns pontos da raiva na dor. E aí ninguém socorreu esse recruta. O que foi que aconteceu? No final do expediente, ele foi conduzido ao médico e quando chegou no hospital, ele estava com um problema de apêndice, né? Apendicite. O apêndice dele rompeu e teve que fazer uma cirurgia de emergência. O que foi de danoso aí? Foi simplesmente deixar de observar aquele cidadão como um objeto de pesquisa e não como ser humano. Não, pô, isso aí é porque os recrutas geralmente fazem isso mesmo, a gente já está acostumado, é só dar um coxozinho aí que ele melhora. Então, assim, o paciente muitas vezes ele chega para enganar o médico, a equipe de enfermagem, e geralmente essa pessoa que chega para enganar uma equipe médica, ela acaba minando essa equipe médica. Ele dá uma informação aqui, dá uma informação ali, deixa informação do outro lado, ele não espera geralmente o atendimento, não. Isso por quê? Porque ele precisa que as pessoas tenham informações preliminares para que ele possa desenvolver a sua mentira. A mentira ela tem que ter uma conexão. A mentira ela tem que ter um início, um meio e fim, mas apoiado por pilares. Se esses pilares forem quebrados, aí você vai conseguir identificar a mentira. Então, excelente aí a pergunta do Coronel Ariston. Obrigado aí pela participação. E quem quiser participar, pode perguntar também. O discurso falseado, diferentemente da mentira, ele é reproduzido muitas vezes por pessoas que acreditam na mentira. Como, por exemplo, eu não acredito que meu amigo vai mentir para mim. Então, enquanto eu não acredito que meu amigo pode mentir para mim, e tudo que ele fala para mim é verdade, acaba que essa aproximação vai fazer com que qualquer discurso falseado desse meu amigo eu não consiga acreditar. Ele faz parte do meu rol de segurança. Assim como acontece muitas vezes com filho, com esposa, com pessoas que são muito queridas. Por isso que muitas vezes, quando você pega uma ocorrência e vai até a delegacia, você vê pais, mães, pessoas da família que não acreditam que aquela pessoa pode ter cometido um delito. Isso acontece porque o nosso cérebro ele cria uma determinada situação chamada de falácia por cognição ou falácia cognitiva. Imagina assim, Jota, como é que funciona essa questão de falácia cognitiva? Imagina que eu estou andando com você, andando eu e você na rua, e você conhece meu filho, e de repente eu passo por uma roda de pessoas que estão se drogando ali. Meu filho está lá, no meio. E você chega para mim assim e diz, não é teu filho que está ali? Eu consigo enxergar o rosto de todo mundo, menos do meu filho. Por quê? Porque o meu cérebro, para evitar que eu tem uma decepção emocional, ele cria essa imagem no meu cérebro de apagar o que eu não quero ver. A partir do momento em que eu apago o que eu não quero ver, então este é um processo de falácia por cognição. E geralmente as pessoas que resolvem o problema de imediato sem analisar todos os fatos, isso é chamado de primação. Quando alguém chega para você e diz assim, olha, a gente tem que resolver isso o mais rápido possível, você tem que tomar a decisão agora, não pode esperar para depois, porque está se fechando aqui, a gente tem que fazer para coisa e tal, e de repente você, movido pelaquela aquela agitação, você vai e toma uma atitude, você toma uma resolução. O que acontece com isso? Seu cérebro entrou em processo de primação. Primação nada mais é do que a economia que o cérebro faz de gastar energia, e para não gastar muita energia, o que é que ele faz? Ele procura um caminho mais rápido para resolver problemas.
Isso acontece justamente para que você possa identificar com a questão situacional. Olha, eu não resolvo dessa forma. Se a pessoa continuar insistindo, opa, alguma coisa de errado, tá. Realmente é necessário essa pressa toda? O que está acontecendo que vai fazer com que eu tenha que resolver esse problema de imediato? Quais são as circunstâncias que levaram a um processo de solução de problema imediatista? São essas as percepções que a gente tem que ter quando fizer uma análise de um discurso falseado. E o cuidado também que a gente tem que ter, principalmente quem trabalha com muita gente, é achar que um fato situacional, ou seja, um fato que aconteceu com uma pessoa, ela obrigatoriamente vai ser reproduzida com outras pessoas. A análise do discurso não verbal, a análise das microexpressões, ela é feita de pessoa para pessoa. É naquele momento do discurso que eu começo a perceber o falseamento desse discurso. Eu não posso levar em consideração simplesmente o meu achar. Se você levar em consideração o seu achar, você vai acabar prejudicando uma observação. Uma outra situação é o seguinte: imagine que eu tenho raiva de uma pessoa e eu vou fazer uma análise do discurso não verbal da pessoa que eu sinto raiva, eu tenho alguma coisa contra ela. O meu cérebro automaticamente vai buscar naquela pessoa os falseamentos que talvez não existam. Isso porque, para me proteger, o que o meu cérebro tem que fazer é buscar a todo custo a culpa da outra pessoa. Então, quando você entrar nessa questão, nessa situação, então está na hora de você rever seus conceitos, está na hora de você parar, está na hora de você reformular as suas perguntas e os seus conceitos. Tudo isso por todas essas questões que influenciam as relações interpessoais, e eis o motivo de você ter a análise não verbal, vai fazer com que você crie situações de engano. Vou dar um outro exemplo para vocês. Imagine, situação fictícia, que eu faço parte de um grupo de oitivas. Eu faço parte de uma ouvidoria ou faço parte de alguma corregedoria. E aí, por formação, né, sou formado em Direito, passei pela faculdade, tenho alguns mestres que são referências para mim, e dentro de uma determinada oitiva, a pessoa que vai ser ouvida vem acompanhado de um advogado que foi o meu orientador. Ela vem acompanhada de um advogado que foi aquele professor que mais exigiu de mim, e eu tenho um sentimento de agradecimento a esse professor. Ou então, a pessoa vem acompanhada de um advogado que eu tenho uma referência de subordinação a ele. Ele foi meu chefe, e foi um chefe muito rígido. Isso me trouxe um crescimento profissional muito grande. Então, são situações que vai fazer com que você entre numa situação de engano. Diferentemente de uma pessoa vir acompanhada de um advogado, que eu não gosto dele, nós fomos colegas de classe, e eu tive problemas com esse advogado, então eu já vou fazer o meu, já vou não, já posso fazer, é uma questão de poder, pode acontecer, da pessoa entrar naquela oitiva já procurando um erro, uma falha, mesmo que esse erro e falha não exista. Então é esse o cuidado que a gente tem que tomar na hora de fazer essa análise do discurso não verbal. Não procurar buscar no outro o sinal de mentira, o sinal de engano, o sinal do discurso falseado. Isso tem que aparecer naturalmente, e é com o poder de observação, associado ao conhecimento da formação das emoções, que vai fazer com que você analise melhor essas questões situacionais. Lembrando novamente que nós temos um curso que está lá no JUS 21. Você pode acessar www.jus21.com.br e lá você vai ter um curso de microexpressões para advogados. Bom, encerramos o nosso assunto de hoje. Eu estou aberto aí para pergunta. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode ficar, se sentir à vontade para perguntar. Eu vou dar um tempo aí para que as pessoas
possam aí elaborar, digitar as perguntas caso queiram fazer. Mas esse foi o nosso tema de hoje, esse foi o nosso assunto de hoje. Discursos falseados, a importância de você identificar discursos falseados. Nós temos uma pergunta aí do Ariston, do Coronel Ariston, espero que tenha sido bem respondida. E aí eu vou aguardar aí uma pergunta. Se alguém quiser perguntar, se sinta à vontade. Bom, se alguém quiser entrar em contato, se alguém quiser passar um WhatsApp também para fazer alguma coisa no privado, o meu telefone é 81, código de área de Pernambuco, 99647 9871. Vou repetir, 99647 9871. Espero por vocês na próxima live. Espero que o assunto tenha interessado aí para vocês. Divulguem, compartilhem esse vídeo com as pessoas. Lembrando que nós temos 2 outros vídeos que falam justamente sobre verdade, verdade absoluta e verdade relativa. Nós temos o segundo vídeo que fala sobre os pilares da de Freud, né, da psique, e como isso se envolve dentro da questão de relações entre pessoas, identificando melhor ou como melhor você lidar com determinadas questões de ambientes situacionais. E hoje, nossa terceira live, nós estamos falando sobre discursos falseados, a importância de você identificar. Meu amigo Juscelino Moura, que entrou aí agora há pouco também, Léo Silva, Cleide Monte também, a professora lá do Colégio da Polícia, Cleide Monte, obrigado aí pela participação. Gustavo Brasil, obrigado aí por ter participado, Gustavo Brasil, Léo Silva, Gilvan, meu grande professor Gilvan aí, entrou aí conosco. Tiago, obrigado aí pela participação, Tiago. José Cássio Oliveira também entrou aí para nos prestigiar. Obrigado aí, Cássio. Alexandre, nós temos aí Alexandre, Gilvan Marcos, obrigado aí pela participação do Gilvan Marcos, Marcelo Santos, obrigado pela participação, Marcelo. Alexandre Ribeiro, Josualdo Moura, Jorge Teixeira, muito obrigado aí pela participação, Davidson, ok? Obrigado aí pela participação de todos. Feliciano, meu amigo Feliciano aí, sempre me prestigiando aí nas minhas lives. E até a próxima, se Deus assim permitir. Lembre-se, todos os nossos lives, eles serão voltados para a questão. Então, ó, tem uma pergunta aqui. O assunto é importante para mim. O assunto para mim é interessante. Não tenho pergunta hoje, né? Ok. Na próxima live, quem sabe, gostei do tema. Foi muito bom. Obrigado aí por ter participado. Professor Gilvan, até a próxima. Obrigado, gente. Até a nossa próxima live.